Olá pessoal, então na aula de hoje eu vou mostrar a parte administrativa do site. Então nós vamos escrever na URL o nome da classe admin e vamos entrar na página administrativa. Como vocês podem ver, ela já tem inclusive uma aparência diferente da página do site. Tá. Então na parte administrativa a gente carrega um template diferente, um outro template. E ela deve ter então um painel com as configurações para listar os itens do nosso site ou cadastrar um novo item. Na lista de itens, então, eu tenho que ter então opções para editar um determinado item, ou remover esse item também. Tudo isso a gente vai ver nessa aula e nas próximas aulas da parte administrativa. Então, começando aqui com a classe admin, a classe que monta esse layout então, da área administrativa, nos coloca aqui um painel para edição de notícias, que é o item que eu vou usar como exemplo. Então, tudo isso então, é feito então, através da classe admin, que eu escrevi na URL ali, então, a barra admin, e instanciei a classe admin. Portanto, isso é um controller, é um controlador, Então, vamos olhar aqui da estrutura do nosso MVC, então a gente vai ter então aqui a classe admin dentro do controller. Então, essa é a classe que a gente vai instanciar quando eu escrever admin lá na URL no meu sistema. Tá. Então, seguindo aqui a estrutura do nosso sistema MVC, controller, model, view, a gente vai criar admin dentro do controller. O que a admin faz então? Estou com ela aberta aqui. Basicamente, isso aqui é a classe admin. Tá. Bom, primeiro, crio aqui a classe admin estendendo o controller. Então, ela também é um controlador, por isso que a gente pode chamar ela através da URL. No construtor da classe, então nós chamamos o construtor da classe Py, tá? Parent construct, então vai chamar o construtor do controller, o qual nós vamos herdar os atributos e métodos lá da classe Py. O que tem de diferente aqui em relação aos outros controladores que a gente vinha implementando é que agora eu vou usar o objeto view, que eu herdei do controller, e do objeto view eu vou chamar o método setTemplate, passando o nome do novo template que eu vou carregar nas páginas da parte administrativa. Então vocês podem ver que agora eu não vou usar mais o template default, eu vou chamar o template que está configurado na pasta admin, dentro da pasta de templates do site, da estrutura do site. Então a gente tem aqui então a camada de visualização, os templates. Antes nós carregávamos o site na pasta default, com o JavaScript, CSS, o template da pasta default, aqui os arquivos de template. Agora, na parte administrativa, nós vamos carregar o template que está na pasta chamada admin. Tá? E aqui é um template Bootstrap específico para a parte de administração, do layout, para um layout de administração, como um painel de controle e assim por diante. Tá? E aqui tem todos os templates que a gente vai usar nessa parte nova, na parte administrativa. Tá? Então a primeira coisa que a classe faz é isso, então trocar o template, usando o método setTemplate do objeto view, a camada de visualização. E esse é um template então de páginas de administração, é um template com um painel de controle e assim por diante. Tá? Aqui fizemos a mesma coisa que a gente fez no site, na página principal do site, então a gente dividiu o template em cabeçalho, em footer, e os demais arquivos são carregados aqui, como index, notícias, add news, e os demais arquivos, demais páginas da parte administrativa então são carregados junto então, com header e com footer, e com nav também, que seria o menu de navegação. Então a gente pode ver aqui então agora o método index, do nosso admin, ou seja, quando eu escrever lá admin na URL sem passar nome de método algum, ele vai chamar o método padrão, que é o index. E aqui no index a gente já pode ver que a gente instancia a camada de modelo aqui, no objeto model, a camada de modelo da tabela de notícia, ou notícia DAO.
tá? Que seria a classe que vai implementar o CRUD lá para a tabela de notícias. Daut Data Access Object. Desse modelo, então, desse objeto modelo, aqui ó, eu estou então chamando um método que é o getTotalNotícias. Vai pegar o número total de notícias que eu tenho na tabela. Tá? E aí vai retornar, e eu vou passar aqui para um array, né, onde eu vou identificar aqui como associativo, num-news. Essa informação vou colocar na variável cifrão-data e identificado para o num-news. E aí eu vou carregar então a parte administrativa do site. Carregando primeiro o cabeçalho, então a view, load, header. Quem é esse header? Esse header é o arquivo, né? Esse header aqui então ele vai ser o arquivo com template, ó, com o início do template aí, né, da parte administrativa. Então quando eu clicar em header, então nós temos aqui, ó, o início do código HTML, a tag head, né, com as tags meta, title, os links CSS, né, chamando Bootstrap, e os demais CSS do template. Lembrando ó, que eu tenho que colocar sempre, né, o disasset quando eu for carregar algum CSS ou imagem ou JavaScript. Então isso é o header. Né? Ele abre o body aqui, tem uma div aqui com ID wrapper, que é onde a gente vai colocar o conteúdo do site. Isso é o header, é o template do cabeçalho da nossa parte administrativa. Todas as outras páginas da parte administrativa irão compartilhar esse mesmo header. Seguindo aqui depois nós chamamos o nav. Então nav é um template apenas com o menu de navegação, apenas com navigation, tá? Usando a tag nav, aí tem todo o menu de navegação aqui, várias partes comentadas, né? Comentando apenas aquilo que nós usamos, tá? Todo o menu de navegação, até terminar aqui a tag nav. Depois nós temos então depois que eu carreguei então o cabeçalho, o menu de navegação, então eu posso chamar a página específica dessa área administrativa, que nesse caso é a página inicial da área administrativa, que eu chamei o arquivo keyIndex. Então, vamos abrir aqui o index PHP. Tá aqui. Então esse aqui é o template da página inicial da área administrativa. Tá? Essa div aqui ó, é a div wrapper, aquela que a gente abriu lá no header. Então a gente tem aqui uma outra div com a id page wrapper, que basicamente é onde vai ficar então o conteúdo do nosso site. Tá? A page wrapper, na verdade, ela é essa área em branco aqui, né? Ó, onde está o conteúdo aqui do site com o título, área administrativa e com o painelzinho aqui. Sendo que o nav é toda essa parte aqui com o menu de navegação acima e lateral. Tá? Então, as demais páginas do site é importante que eu coloque nessa mesma estrutura, div wrapper, fechando ela e fechando page wrapper, né? E fechando a div wrapper lá embaixo. Tá? E aí aqui eu fico livre então para criar o conteúdo que eu quiser, que é esse conteúdo aqui é o que vai ficar, digamos, no centro aqui da área administrativa. E aí mantemos fixo então o menu superior e o menu lateral. O que aconteceu no nosso programa aqui, na nossa classe admin? Nós passamos para o template index, carregamos o arquivo, né, load index, e passamos uma informação lá no data. Que informação é essa? O número de notícias que nós temos no banco, que foi retornado pelo getTotalNotícias. Guardamos aqui no array data, identificado pela chave num-news, e passamos o array data para o template index. Então aqui no template index, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar em algum determinado local, né, o número de notícias que estão cadastradas no banco. Né? Então temos aqui, então seguindo aqui o grid do Bootstrap, né, nós temos aqui uma primeira linha, né, primeira row aqui, com uma coluna que ocupa toda a tela, né, então tamanho 12, LG12, tá, e com um título, área administrativa. Basicamente, né, é esse título aqui, tá? Logo abaixo então a gente vai criar uma nova linha, só que eu vou criar uma coluna aqui de tamanho 3 para telas maiores e 6 para telas médias, e dentro dessa coluna, criei a coluna aqui, terminou aqui embaixo, dentro dessa coluna eu criei então um panel, e da cor verde, que são classes
né, padrões aqui do Bootstrap. Então é esse painelzinho aqui da cor verde. Tá? Então tem o painel header, então, que seria o cabeçalho do painel, que é essa área aqui, onde então eu criei uma nova linha, aqui dentro a gente tem uma coluna, né? Ó, uma coluna aqui apenas com um ícone, né? O qual eu mudei o ícone aqui com fonte Awesome, botei o ícone Newspaper, mas poderia ser outro ícone. Depois eu quero fazer o mesmo, um painel para as imagens, então eu posso botar aqui Picture, por exemplo. Aí ficou. Depois eu vou criar um painel para imagem, por exemplo. Tá, mas não quero que fique verde também, então pode trocar lá, em vez de Panel Green, Panel Red. Ó. Tá, mas isso é só um exemplo, para criar outros painéis ali. Então deixar aqui o Panel Green e aqui vamos voltar para o Newspaper. Aí está. Então aí depois eu tenho uma nova coluna, onde exatamente eu quero colocar o número de notícias que eu tenho no banco, a quantidade de notícias que eu tenho no banco. Aqui está, ó. Div class HUD, que é o tamanho da letra, abrir o PHP, echo, data, o array que eu recebi lá da classe admin, né? O data. Tá? E qual informação eu quero pegar dentro desse array? Eu quero o número de que informação vocês querem aí dentro? Eu quero o número de notícias, né? A quantidade de notícias. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a informação que eu criei através do NumNews. Está aqui. Certo? Então eu passei então o data para o load, index, né? E aqui eu recuperei o data com o mesmo nome ali, né? Identificando a informação que eu trouxe do banco, NumNews, que é o nome da chave que está identificando o elemento que eu criei dentro do array data. Tá? Com a informação que veio aqui do banco de dados, o número total de notícias, que é o que eu quero imprimir aqui na página. E o que nós temos aqui então, né, essa quantidade, ó, 3. E é realmente o que tem no banco de dados. Ó. Temos 3 notícias cadastradas no banco de dados. Tá. Então esse é um primeiro exemplo aí de como montar a primeira parte aí, né, da parte da área administrativa, digamos. Né, um painel ali mostrando a quantidade de itens, né. Inclusive aqui eu tenho um link, ó, tag A, né, um link que remete para a classe admin news que a gente vai ver agora, que é a classe que vai administrar, né, especificamente, né, as notícias do site, ou seja, o item de notícias. Esse link aqui, né, na verdade, ele foi feito aqui dentro do painel. Ó. Quando eu passo o mouse aqui, ele vai construir a URL. Tá? A gente pode ver aqui embaixo. Ó. Não dá para mostrar agora, mas quando eu clico aqui, ó, então ele vai montar a URL ali, ó. Exemplo 2018, admin news. Essa é a URL para entrar então para a parte, né, de administração de notícias, onde vai listar as notícias, administrar notícias, listar as notícias que eu tenho no banco, né, as 3 notícias, tá? Dando opção aqui então para editar, excluir, né, e inclusive cadastrar nova notícia. Por exemplo, vamos cadastrar uma nova notícia aqui. Vídeo, aula, área administrativa. Opa. Vídeo aula área administrativa explicando a área administrativa. Criou então mais uma notícia, né? Já me listou aqui, né? Já me redirecionou para a página do Admin News, tá? Listando as notícias. Tá? E agora na página inicial aqui da administração já está me mostrando ali, ó, 4 notícias.
atualizou corretamente. Certo? Então, esse link que eu mostrei aqui, como é que a gente monta o link? Prestar atenção, quando a gente tiver que montar o link, é echo this URL. Tá? Porque esse echo this URL, ele vai me retornar exatamente, né, o que é a URL do site. Tá? Vai me retornar essa parte aqui que eu selecionei, que é a URL do site. E aí, a partir daí, eu posso colocar o nome da classe que eu quero carregar. Tá? No caso ali, eu queria carregar o admin news. Mas se eu quiser fazer um botão para voltar para a área de admin, né? A área administrativa, a página inicial da área administrativa seria a classe admin. Se eu quiser fazer um outro link para outra área, admin galeria, admin imagem, admin vídeo. E aí, dependendo do como vocês vão colocar o nome da classe aqui do controlador. Tá? Então essa é a parte inicial aqui da área administrativa, é só essa tela, esse painel inicial aqui, com um link para entrar na parte específica de administrar notícias e mostrando a quantidade de itens que tem no banco. Tá? Então, vamos ver agora como é que é então a classe administrar notícias, né? Seria o admin news. Então é uma outra classe. A gente pode ver que eu carreguei aqui na URL uma nova classe. Não estou mais na classe admin, agora é a classe admin news. Tá? Porém, eu sigo no mesmo template, né? E estou aqui listando as notícias que vêm do banco de dados. Bom, como é que funciona então? Nós temos aqui então, a classe admin news, também é um controller. Tá? Mas o que acontece? Essa classe admin news estende admin, ou seja, ela herda, né, os métodos, atributos, né, da classe admin, que por sua vez também herda do controller. Então, indiretamente, o admin news é um controlador também, porque ele estende o admin e o admin também estende o controller. Então eu não preciso colocar aqui estender o controller. Estendo o admin, que também é um controller, automaticamente a admin news também é uma classe do tipo controller. E o que é mais importante aqui, como eu estendi o admin, né, quando eu chamo o construtor da minha classe, eu chamo o construtor internamente aqui, o construtor da classe pi, que é admin, né, e o que acontece quando eu chamo esse construtor? Ele troca o template. Então, ele vai executar esse mesmo construtor aqui que já vai trocar o template. Então, com isso, a admin news automaticamente já vai entrar no template da área administrativa. Um diferencial aqui, eu estendo no modelo, né, o objeto notícia DAO, né, que representa o Data Access Object da tabela de notícia. Instancio ele, então, aqui na minha propriedade model, né, para representar a camada de modelo. Porque essa classe aqui, basicamente, o que eu ia fazer é trabalhar em cima da tabela de notícias. Então, a camada que eu vou usar aqui, né, a camada de modelo que eu vou usar aqui é através da classe notícia DAO, que implementa todos os métodos ali de CRUD, né, para a tabela de notícia. Bom, o que seria o index aqui, então? O método index é a página inicial, né, para a classe admin news. O que ele faz? No próprio sistema que a gente pode ver que ele lista todas as notícias que vêm do banco de dados, que eu tenho cadastrado no banco de dados, mostrando ali os valores para o ID, o título, o texto, né, e também aqui montando as ações. Como é que isso funciona? Bom, primeiro então eu vou atribuir aqui, ao meu array data, lembrando sempre quando eu quero passar uma informação de um controlador para um template, eu vou criar então um array data. Vou criar aqui uma chave para identificar o item, chamei de list news, né? E vou atribuir a este array aqui, né, este elemento dentro do array data, o retorno do this model, ou seja, a minha camada de modelo, que na verdade é o notícia DAO, o retorno do método getListNoticias. O que faz o getListNoticias? Então, na classe notícia DAO, que está lá na camada de modelo, ela implementa então o getListNoticias. Aqui está. Que basicamente o que faz é retornar um array, tá, com todas as notícias que eu tenho cadastrada no banco, no formato de objeto notícia. Então eu tenho aqui primeiro, crio um select from news, né, um select na tabela de notícia,
vou executar esse select. O result aqui, então, ele tem agora um array associativo com os dados que veio do banco. E aí eu faço um for each em cima desse array associativo, pegando todos os itens que eu tenho dentro do result, que eu chamei aqui de linha. E cada linha é um array associativo com os dados, com as informações das colunas, né, daquela determinada linha, com os dados para aquele determinado registro, que é o que eu tenho aqui. Ó. Ele é um array associativo que ele vai ter então o campo ID news, title, text, com as informações, né, específicas de cada coluna. E dentro então do meu for each, o que eu faço? Eu monto um objeto notícia. Então, ó, a variável notícia vai ser igual então a new notícia. Vou atribuir à variável notícia um novo objeto notícia. Então, instancio o objeto notícia, new notícia, passando os parâmetros então, né, para criar uma nova notícia. Então, todos esses aqui os parâmetros. Onde eu tenho isso? No construtor da classe notícia. Então o que eu estou executando ali com new notícia é o construtor da classe passando então os parâmetros para construir um objeto notícia. Tá. Então voltando aqui então para a classe notícia DAO, ele cria então um objeto notícia e guarda essa notícia dentro da lista de notícias. E ao final então do for each, quando terminar o for each, eu vou retornar então esse array, né, onde cada item dentro desse array é um objeto notícia que representa uma notícia que foi guardada lá né, que a gente recuperou do banco de dados. Tá? Então preste atenção que o que eu retorno é um array de objetos, o objeto notícia. Isso eu vou retornar para onde? Para o código que executou o getListNoticia. Quem executou o getListNoticia nesse caso foi o admin news, né? Que no index, ó, aqui nós executamos o getListNoticia. Então aquele retorno, ele vai, aquela informação lá no return será retornada onde? Aqui nesse trecho de código, qual eu vou atribuir ao array data no item identificado pela chave listNews. E esse array data, o que eu faço com ele? Eu vou enviar para o template notícias, que seria a página inicial, né, da área de administração das notícias. Essa página aqui seria o template notícias. Então só para a gente ter uma ideia, a gente vai olhar aqui, ó, o que tem dentro deste data. Então, vamos comentar aqui esse vardump, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou rodar o vardump, tá, da variável cifrão_data, que é um array. Dentro desse array eu tenho um elemento listNews, né, um item identificado pela chave listNews, que na verdade é outro array com os objetos do tipo notícia que representam as notícias do banco de dados. Bom, depois a gente vai dar um die para não seguir executando o código, né, vai matar o processo aqui nessa linha. Então a gente não vai carregar o template, apenas a saída do vardump. Como eu falei para vocês, ó, a saída do vardump é um array com um item, o item é um listNews, e dentro do listNews eu também tenho um outro array, só que aí dentro desse array eu tenho então, né, 4 elementos, cada elemento é um objeto do tipo notícia. Né, então as notícias vieram do banco de dados como um array de objetos. Então é exatamente isso que eu estou passando para o template notícia. Então lá no template notícia, a gente vai olhar agora aqui este arquivo, noticia.php. Onde é que está esse arquivo então? Então vamos ter esse arquivo onde? Dentro então da pasta admin, dos templates, né? View templates admin, e aqui eu tenho o noticia.php. Esse arquivo então que ele tenha, né, ele possui então o template da página, né, ou seja, o HTML, tá? E a lógica necessária aqui para montar a tabela, né, montar as linhas da tabela, mostrando cada notícia que veio lá do banco de dados. Então no início do arquivo aqui nós temos então, ó, nós temos um if aqui, né, testando o cifrão data. Se o cifrão data
possui conteúdo, né? Se o array possui conteúdo, esse teste é verdadeiro. Eu crio uma variável chamada list_news, list_news, atribuo a ela então o conteúdo do cifrão data list_news aqui que a gente criou lá no admin news. Senão list_news é nulo. Bom, seguimos o código aqui com o HTML que monta a página. Tá? Temos aqui um contador. Criei uma variável aqui para usar como contador, mas agora mais para frente a gente vai entender porquê. E aí a primeira coisa que nós temos é um if. Então, note que aqui eu estou usando a sintaxe alternativa do PHP, né, para misturar de maneira mais fácil com HTML. Então eu tenho um if aqui e fecho o if lá embaixo na linha 54. Então, abri o if aqui em cima na linha 38 e fechei na linha 54. Ó, sintaxe end if. O que esse if faz? Se o list_news é null, eu não vou imprimir nada, eu não vou entrar nesse trecho de código, não vai mostrar nenhuma linha na minha tabela, não vai acontecer nada. Se esse list_news não é null, então, ou seja, eu tenho um array aqui com elementos, então eu vou executar o for each. Dentro do for each, então, né, eu vou pegar cada elemento dentro do meu list_news e vou guardar temporariamente, né, para cada iteração do for each, eu vou guardar na variável que eu chamei de news. Então o que eu vou ter dentro dessa variável news aqui? Ó? Para cada iteração do for each eu vou ter, na verdade, um objeto notícia. Então na primeira iteração eu vou ter o primeiro objeto, então a notícia aqui com ID 1. Na segunda iteração do for each, o objeto notícia com ID 2 e assim por diante. Então ali naquele news nós temos objetos da classe notícia, com os dados, né, que vieram do banco de dados. Esse objeto aqui, o objeto que foi montado lá pelo notícia.dal, tá, com os dados do banco. E assim por diante. Nesse caso aqui são 4 objetos, o for each aqui vai executar 4 vezes. Para cada objeto, né, com os dados que vieram do banco, o que nós fazemos então? Montamos a TR. Esse é o objetivo desse for each. Montar uma TR, montar uma linha HTML, né, para a gente conseguir visualizar dentro da tabela os dados da notícia, do objeto notícia que veio do banco. Então lembrando, nesse news aqui o que eu tenho agora, para cada iteração do for each, o objeto notícia. Aqui eu tenho uma lógica com o count, né, simplesmente para colocar uma classe chamada even ou odd, para dar um efeito de cor sim, cor não ali na tabela. Iniciamos aqui então a tag tr, colocamos a classe equivalente aqui, que faz aqui tem um teste para saber se é par ou ímpar, né, com o operador ternário. Depois aqui abrimos uma td, e dentro da td então eu vou dar um eco, abri o PHP, eu vou dar o eco do objeto news get id notícia, ou seja, eu vou dar um eco do retorno do método get id notícia do objeto news, ou seja, eu vou imprimir a notícia, o id da notícia. Próxima linha, uma nova td, a mesma coisa, chamando o método getTitle, vai retornar o título da notícia e vou imprimir então o título dessa notícia. Próxima linha que eu abri mais uma coluna, né, mais uma td, abri o PHP, vou dar um eco. Agora um pouco diferente, eu não vou imprimir todo o texto da notícia, né? O news get text ele retorna todo o texto da notícia, mas se eu tenho uma notícia de 30 linhas, não é conveniente eu mostrar todo o texto, então eu posso mostrar uma primeira frase, por exemplo. Para isso, eu usei aqui função nativa do PHP, o substr, tá? Que vai recortar aqui o primeiro caractere do 0 até o caractere 50. Então ele vai recortar essa string, justamente para a gente não mostrar tudo. Depois concatenar com 3 pontos aqui. E mais abaixo aqui nós montamos os links, tá? para os métodos editNews e delNews. Então, ainda dentro da classe adminNews, né, chamando o método edit e o método del para editar ou deletar a notícia. Então aqui nós apenas montamos esse link aqui, passando o ID da notícia, né, no link, né. Esses métodos precisam de um parâmetro, no caso o ID da notícia, por isso que eu abro o PHP e dou também um eco do get ID notícia. Então esse trecho de código monta a TR para cada notícia que eu tenho no banco de dados. Então, vamos sair aqui eu já comentei, né, eu comentei aqui o Vardamp,
Tá? Então agora ele está realmente carregando o template. E é isso que nós estamos vendo lá. A gente montou cada uma dessas linhas aqui com o for each. Tá? Ó, por exemplo, eu poderia imprimir aqui, ó, digamos, depois do ID, só pra gente testar aqui, ó. Vamos imprimir ali o count. Então, só como a título de exemplo, ó, eu estou concatenando aqui, né, o barra count. Count é a variável que começou lá em 0. Tá? Nós incrementamos aqui para 1. Então, só para a gente ver, isso aqui está dentro do for each, né? Tem o end for each aqui. E nós estamos concatenando o count aqui. O que vai acontecer aqui? A gente vai acabar imprimindo o ID da notícia e do lado aqui o valor da variável count. Então, só para a gente constatar aqui o número de vezes que a gente vai rodar, a gente vai iterar dentro do for each. Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Ok? Então aqui está o ID da notícia e aqui o valor da variável count. Tá, aqui não tem nada a ver com o ID da notícia. Eu posso excluir essa notícia aqui, a última, por exemplo. Vamos deletar. Mais à frente eu vou explicar toda essa função de exclusão de itens também. Vamos voltar. Vamos cadastrar um novo item. Cadastrei, ó. O ID agora é 5, porque aquele item eu deletei, né? Como no banco de dados esse campo é auto-incremente, tá? Agora o ID é 5. Mas aqui o count é 4, porque o count é o número de vezes que nós iteramos dentro do for each. Tá? Isso aqui é só a título de exemplo, para vocês constatarem que realmente eu estou dentro do for each. Né? Isso não é necessário na página. Então com isso a gente conseguiu ver aqui, ó, né? Basicamente como listar os itens do banco de dados. Tá? Então como eu removi, ó, como listar os itens do banco. Tá? Próximo vídeo então eu vou mostrar então como cadastrar um novo item, que seria o caso do nova notícia, tá? Que agora não é apenas o método, a gente não está no método index da classe admin_news, né? Agora nós vamos para sair do método index, né? O index é o que carrega a página inicial, mas agora nós vamos entrar no método, no próximo vídeo, add_news, para adicionar notícias. Ok? Então é isso.